Olá, colegas! Dando continuidade à nossa série de causos, resolvi trazer para vocês causos de redação. São situações em que o juridiquês ou o burocratês acabaram trazendo problemas para o intérprete ou para quem emitiu a mensagem. O primeiro desses casos aconteceu quando eu trabalhava na Secretaria Federal de Controle, que hoje seria a Controladoria Geral da União, e saiu uma nova norma dizendo que os técnicos de finanças e controle, era meu primeiro cargo, poderiam ter lotação também na Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu trabalhava em João Pessoa, queria mudar para Campina Grande, conversei com o procurador-chefe da Fazenda Nacional em João Pessoa, ele se interessou por esta possibilidade e me apresentou para o procurador da Fazenda Nacional em Campina Grande, o procurador seccional da Fazenda Nacional. Me apresentou como manda a burocracia por meio de um ofício. Na realidade, se você estudar a redação oficial, você vai saber que na comunicação entre autoridades do mesmo órgão, o mais adequado seria até um memorando. Ofício serve para comunicação entre autoridades de órgãos distintos. Então, ofício é essencialmente externo, enquanto o memorando é essencialmente interno. Muito bem, chegando na Procuradoria da Fazenda Nacional em Campina Grande, com o ofício dentro de um envelope, entreguei para o procurador este envelope, que leu e deu uma gargalhada. Eu fiquei meio constrangido, por que ele está rindo de mim? Ele me entregou o ofício e eu fui ler como o ofício tinha sido redigido. E lá estava escrito o seguinte: encaminho, vírgula, em anexo, vírgula, o servidor Ricardo Alexandre Almeida Santos para ter lotação nessa procuradoria. Eu fiquei triste por ser equiparado a um anexo. O problema aí estava no emissor. Um outro caso interessante se refere a uma situação em que o sujeito quis falar bonito demais. Aconteceu já aqui, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, durante uma sessão de julgamento. O relator estava falando de atos praticados pelo prefeito. É bom lembrar que os chefes de executivo, como é o caso dos prefeitos, têm suas contas objeto só de parecer prévio pelo Tribunal de Contas. Já as outras autoridades que gerenciam dinheiros públicos têm suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Muito bem, o problema é que o relator do processo, para se referir ao prefeito, usou a palavra burgomestre. E algumas pessoas que estavam lá presentes, inclusive outros conselheiros, perguntaram: Ricardo, tá falando aí do burgomestre? Burgomestre aqui em Recife é uma lanchonete. E na realidade, o sujeito que iria se referir ao chefe do burgo, o prefeito que comanda aquela cidade. Nesse caso, novamente, o problema era o emissor tentando usar uma palavra não muito conhecida. Mas às vezes o problema ocorre com a simplicidade exagerada, excessiva do receptor da mensagem. Teve um caso bastante interessante em que um colega, que era chefe de um servidor que era meio relapso, não cumpria prazo algum, então ele 3 vezes seguidas estabeleceu prazo para que uma determinada atividade fosse concluída e o sujeito não concluiu. Aí na 4ª vez ele colocou num documento oficial para o cara da ciência que o prazo fatal era a data tal. Colocou lá uma data como prazo fatal. Prazo fatal é um prazo peremptório, é aquele que não pode mais ser prorrogado, não pode haver nem convenção entre as partes para prorrogar. É aquela data final e acabou. Só que o sujeito se assustou com essa expressão e resolveu abrir um processo administrativo dizendo que estava sendo ameaçado de morte. Afinal de contas, o sujeito já estabeleceu um prazo fatal. Em outro caso em que a simplicidade exagerada do destinatário gerou problemas, foi um caso em que um juiz, um magistrado, estava colhendo o depoimento de uma testemunha que era bastante simples. No início, pediu a qualificação da testemunha, pediu nome, idade, perguntou se tinha filhos e a testemunha disse: tenho 12 filhos, doutor. O juiz riu, meio que contido, mas riu, achou engraçado o sujeito ter 12 filhos no dia de hoje. Depois recuperou a postura magistral e, querendo usar da terminologia mais nobre, e disse: nossa, o senhor tem a prole grande? E o sujeito respondeu: e grossa, doutor? Também isso aqui não tem comentário técnico. Então, com isso, a gente conclui esse caso de redação. Espero, coloca aí nos comentários, tenho certeza que você já viu coisas semelhantes ou até mais engraçadas do que essa. Comenta com a gente, continue nos seguindo para rir um pouco do que acontece na seara do serviço público. Até a próxima. Não preparei o meu improviso, né? Em todo caso, ladies and gentlemen,
Let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese, cheese.